E aí, minha gente, como é que vocês estão? Olha só, já tem programação para o seu fim de semana? Ainda não? E aí? Então, saiba que a gente está chegando para resolver esse problema, né, Ti? Vamos resolver então, Fê. Tudo certo, minha gente? A gente já tá aqui na área com muitas dicas culturais para você não ficar de fora de nenhuma novidade que anda rolando aqui pela nossa cidade e região, viu? É isso mesmo, ó. E começa com a preservação da memória cultural. A gente vai conversar com a Márcia Cunha e o mestre Laudeni. Eles são integrantes de um grupo de jongo em São José, arte cheia de dança e representatividade. As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, é a dica da vez no quadro Tem na Biblioteca, uma obra infantil que encanta até hoje várias idades e várias gerações. E tem uma mistura de suspense com comédia no Sessão Pipoca. A Dani Rivas vai trazer uma dica de filme inspirado numa das adaptações de livros de Agatha Christie, Entre Facas e Segredos. Muita coisa boa então, hein? Então, ó, você fica por aí porque Conexão Cultura tá começando. Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Conexão Cultura. Estamos aqui chegando para mais um programa e a partir de agora a gente conta com a sua companhia também, tá bom? Tudo bem, pessoal? Ó, olha só, antes da gente chamar os nossos convidados de hoje, tem os recadinhos aí que vocês já sabem, né? Já ó, sabem. então vamos relembrar aqui. Se você está acompanhando pelo YouTube, youtube.com, já saiba ó, que o endereço é @tvcâmarasjc. Saiba que também é possível ver a gente pela TV aberta no canal 12.3. E toda a programação é acessível à comunidade surda com os trabalhos dos nossos intérpretes de Libras. Valeu, pessoal. Então, ó, recados dados, bora apresentar quem? Os nossos convidados de hoje, não é isso? Jongo, você já ouviu falar? É uma manifestação popular afro-brasileira marcada por cantos, por danças, por toques de tambor, por muito mais. É lindo. Nossa, muito, muito, muito. E quem vai nos ajudar a entender essa arte, a importância dela, são dois integrantes do grupo Jongo Mistura da Raça, daqui da cidade, viu? Márcia Cunha, que é coordenadora, e o mestre Laudeni. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E a gente quer agradecer aqui esse convite, né? Quando se trata de falar da nossa cultura, a gente fica muito agradecido, porque é uma oportunidade que tem da gente estar falando do nosso trabalho, falando sobre o jongo, da nossa cultura, que por muito tempo ela foi muito assim, as pessoas por não saber mais da cultura, então muitas vezes as pessoas viam assim o jongo assim, de forma assim, não assim agradável. Marginalizada, você marginalizada. diz. Sim. Isso aí. O jongo, a gente deu uma pequena introdução, Exato. A gente falou que tem dança, que tem música, que tem os toques dos tambores, que tem as raízes lá na África, mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho melhor o que é o jongo, para quem conhece pouco ou de repente ainda não tinha escutado falar. Isso. Então, o jongo é uma dança que os negros escravizados, eles naqueles momentos que ele tinha, né? Então eles dançavam o jongo para poder amenizar o sofrimento, porque qualquer hora eles estavam apanhando, por qualquer motivo estavam apanhando, então eles usavam o jongo para poder amenizar o sofrimento, e o que eles cantavam, que são os pontos, que ele fala pontos, né? Era para poder transmitir uma mensagem, para se comunicar. Era uma forma deles se comunicar. Isso é muito bom. Como se fosse uma liberdade, né? Um momento de Isso. liberdade para eles que eles tinham tão pouco na época, né? Justamente. Márcia, eu queria que você contasse um pouquinho que, na verdade, o jongo veio de outro... Vocês trouxeram aqui para a cidade, né? Vocês são do Rio de Janeiro. Queria que vocês contassem como é que foi essa vinda para cá. Vocês já estão aqui há mais de 20 anos, enraizaram essa cultura, essa tradição aqui na nossa cidade. Como é que foi esse processo? Primeiramente, agradecer pelo convite para estarmos aqui, falando um pouquinho mais dessa cultura, dessa tradição tão marginalizada, né? E apesar de fazer parte da nossa história, muitas pessoas ainda não a conhecem, ficam com pensamentos errados a respeito disso, né? Então, o jongo,
uma manifestação cultural, como o mestre falou, foi criado nas senzalas, nos momentos que os escravizados tinham ali para poder extravasar aquilo tudo que eles viviam durante o dia, as dores, para falar de tudo isso ali na roda de jongo. E o grupo de jongo Mistura da Raça, a gente vem aqui para São José dos Campos à procura de emprego, porque de onde nós viemos, da cidade de onde nós viemos, uma cidade pequena, o campo de emprego é muito restrito ainda. Uhum. Então, Laudeni veio para cá para trabalhar aqui numa empresa e, aos poucos, foi trazendo o restante da família. Muito legal. Vocês são casados, na verdade, né? Vocês são família. Então, a gente começou aqui com o núcleo familiar, primeiramente. Então, aí, quando a gente mudou para cá, a gente sentia essa saudade, essa vontade de dançar o jongo. E sempre que a gente podia, a gente estava indo para a Barra do Piraí. Que é a cidade de vocês, sim, de onde vocês vieram. Sul do estado do Rio de Janeiro, Barra do Piraí. Mas chegou uma época que para a gente ir para lá estava ficando muito caro. Sim. Não dava, a gente não tinha carro na época e tudo, tinha as crianças e viajar é difícil. Sim. Daí a gente encontrou algumas pessoas aqui na cidade que já tinham essa afinidade com o jongo e outras que já tinham ouvido falar do jongo, já tinham esse conhecimento. Legal. Que algum antepassado, um avô, um pai já tinha falado do jongo. Quer dizer, vocês lá no Rio, vocês já tinham um grupo de vocês, já era parte da vida de vocês. Agora, quando chegaram em São José, era uma novidade pra galera, é isso? Não tinha um outro grupo de jongo na cidade ainda? Não tinha. Uhum. Não tem, na verdade, só ainda. vocês. Então, lá em Barra do Piraí, o pai do mestre Laudeni, que é o falecido mestre Dorvalino de Souza, ele mantinha um grupo lá, que era os Filhos de Angola. Uhum. Era um grupo secular lá na cidade, e juntamente com mais outros 3 grupos que tinham. Então, lá em Barra do Piraí, apesar de ser uma cidade pequena, tinha um total de 4 grupos de jongo. Sim. Que agora eles se juntaram e formaram uma associação. Olha que curioso a gente parar para pensar, eles mesmos disseram, né? Uma Sim. arte que vem lá do tempo da escravidão. E, quer dizer, é algo super antigo, a gente está falando de século XVI, já estamos no século XXI, muito tempo se passou, e ainda assim a gente não tem uma predominância, ainda não tem essa coisa tão bem enraizada na sociedade, a ponto da gente conhecer mais essa arte, ou de repente ter acesso a mais grupos. A gente vai entrar nessas questões daqui a pouquinho com eles, que o papo tá muito rico de informação, a gente tá adorando, mas tem que chamar o intervalo, né? Sim, Ti. Infelizmente tem que dar essa paradinha, mas é para uma boa causa, porque você vai conferir mais uma dica de livro no quadro Tem na Biblioteca com a Tamires Vick, viu? No próximo bloco. Então a gente vai pro break, sim, só que a gente vai no clima da dança, né? A gente foi conferir uma apresentação do jongo. Confere aí. Chama assim, oi, candongueiro, chama assim, chama assim, oi, candongueiro, chama assim, oi, candongueiro, chama assim, oi, candongueiro, chama assim, Estamos de volta com Conexão Cultura e Ti, olha só,
E se eu te falar de uma menina que caiu da toca de um coelho e foi parar numa terra fantástica, você sabe que história que eu tô falando? Quem não souber, não teve infância, né, minha gente? Alice no País das Maravilhas, não é? Muito bom, acertou. Ponto pra você, isso um mesmo. clássico. Classiquíssimo, isso mesmo, das obras infantis aí da criançada, que já virou desenho, filme, nossa, muita coisa. E agora, tá aqui, no Tem na Biblioteca. Vamos conferir? Você poderia me dizer, por favor, qual caminho devo seguir para sair daqui? Depende muito de onde você quer chegar, disse o gato. Não me importa muito onde, disse Alice. Então, não importa o caminho. Esse trecho é do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. E esse livro tem na biblioteca. Mais especificamente aqui na Biblioteca do Centro da Juventude. E uma das coisas mais legais de vir até aqui é o fato de que a gente pode pegar um livro emprestado na biblioteca e já aproveitar o espaço ao ar livre do Centro da Juventude. O que não falta é uma sombra embaixo de uma árvore para ler com toda tranquilidade. O cenário perfeito para Alice no País das Maravilhas. No meu mundo você não diria miau, diria sim, dona Alice. Oh, mas é verdade. Você seria como nós, Diná. Os animais falariam. Oh, no meu mundo, meu gatinho ia ter um lindo castelinho e andar todo bem vestidinho. Nesse mundo só meu. Essa obra de Lewis Carroll é um clássico dos clássicos, que com 160 anos de existência vem sobrevivendo ao passar das décadas. Uma história que continua sendo reconhecida, estudada, amada por pessoas de diferentes gerações ao redor do mundo. Talvez você até conheça a Alice, uma garotinha que acaba sendo transportada para um lugar fantástico ao cair na toca de um coelho branco antropomórfico. Mas você já parou para ler ou até mesmo analisar toda a obra? Em Alice no País das Maravilhas, encontramos um mundo povoado de criaturas peculiares e repleto de situações inusitadas. Isso para não dizer bem malucas. Uma leitura imersiva que promete encantar todos os públicos, podendo também proporcionar muitas reflexões aos mais atentos. Você é um gato! Mestre gato. Oh, Mimi, and Bololo. Oh, espere, não vá, espere! Muito bem. Terceiro verso. Oh, não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Lançado em 1865, Alice no País das Maravilhas surpreendeu ao extrapolar os gêneros da época. A obra não era um romance, muito menos uma simples fábula ou conto de fadas. Alice se tornou um expoente da literatura nonsense, ou literatura sem sentido. Um gênero que chegou desafiando a lógica e as normas de linguagem, podendo ser chamado também de literatura do absurdo, se aproximando de uma estrutura muito própria ao mundo dos sonhos. No texto de Carroll, ainda vemos críticas à era vitoriana, com personagens que satirizavam a aristocracia britânica e uma protagonista inteligente e curiosa, pronta para questionar tudo ao seu redor. Senhora, Sua Majestade. Majestade. Ora, não é uma rainha, é apenas uma velha, boba, malcriada e uma tirana. Que estavas dizendo, meu bem? Oh, simplesmente que é uma velha, boba, malcriada e tirana. Cortei a cabeça! Eu lembro de ter lido Alice pela primeira vez quando eu ainda era criança. Peguei o livro na biblioteca da escola. Eu lembro que foi uma das minhas leituras preferidas da época. E sendo bem sincera, estando aqui de novo numa biblioteca, sinto que está na hora de reler e redescobrir as maravilhas dessa história. E
de volta aqui no estúdio, então, com os nossos entrevistados de hoje, os integrantes do grupo Jongo Mistura da Raça de São José dos Campos, a Márcia Cunha e o mestre Laudeni. Gente, no bloco anterior a gente estava falando ainda dessa luta que é para o jongo e para outras manifestações artísticas, especialmente as que vêm de origem dos escravizados, de se perpetuar e de se manterem ativas e conhecidas na sociedade. Por que vocês acham que ainda hoje a gente ainda enfrenta essas dificuldades mesmo? Acho que não tem nem outra palavra, né? Essa dificuldade de perpetuar essas artes, Márcia. É porque tudo aquilo que se referia ao preto, ao negro, era e ainda é marginalizado. Uhum. Então, a gente acha que por isso tem pessoas que têm esse preconceito, né? Sim. É um pensamento que foi colocado na cabeça das pessoas e as pessoas têm essa dificuldade de tirar isso, está enraizado mesmo. Então, com o jongo, a gente quer mostrar esse lado para as pessoas, a gente quer contar a história do nosso jeito. Legal. E não daquela forma que está lá nos livros, que não nos representa. E tem conseguido, Com porque certeza. Tem uma galera que gosta de participar, o negócio envolve, né? Exatamente. Vocês participam de festivais, de eventos, né? Vocês têm um ponto de cultura aqui na cidade, né? Que envolve, que chama essa galera para conhecer. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi a criação desse ponto, quem está envolvido lá também, né? O que vocês promovem dentro desse ponto, porque além do jongo tem outras coisas lá também, nesse ponto de cultura, né? Eu vou falar e depois o mestre Laudeni vai falar um pouquinho, porque a idealização desse ponto de cultura vem de um desejo antigo dele. Legal. Sim. E o bairro que a gente está também foi um bairro que entrou no radar dele há muitos anos atrás. Qual é o bairro? Jardim Coqueiro, o extremo leste aqui de São José dos Campos. Sim. Assim, só rapidamente, como eu falei, a gente veio de Barra do Piraí por falta de emprego lá. E ele trabalhava numa empresa e no horário contrário ele ia vender sorvete, pegava o carrinho de sorvete e ia para esse bairro vender. E ele percebeu essa problemática lá, assim, não tinha alguma coisa para oferecer para a criançada ficava assim, muito brincando na rua, essas coisas não tinham muitas oportunidades. Daí ele foi amadurecendo, e porque a gente sempre morou na Zona Leste. Sim. Aí teve um tempo que a gente saiu de lá. Nisso que a gente saiu de lá, abriu um edital para pontos de cultura, nesse que a gente foi correndo. Mestre, eu sei que você tem algumas coisas para colocar em consideração também nessa fala dela, mas eu te pedi só um segundinho, a gente vai ter que ir para um intervalo, mas a gente já volta para você trazer, inclusive, o convite para o pessoal conhecer. Tá bom. Ó, você que está assistindo aí, ó, deixa eu perguntar uma coisa, você sabia que há 20 anos, lá em 2005, o jongo foi registrado como Patrimônio Cultural Brasileiro? Isso foi feito através do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso mesmo, o IPHAN é o órgão responsável por cuidar de prédios históricos, sítios arqueológicos e até mesmo de festas populares e tradições brasileiras. Tudo isso com um só foco, preservação. Pois é, o IPHAN foi criado em 1937, durante o governo Getúlio Vargas, pela lei de número 378. A ideia era proteger e valorizar a nossa história, evitando que monumentos e expressões culturais se perdessem com o tempo. Isso mesmo. Inicialmente, olha só, ele se chamava ISFAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O nome mudou para IPHAN em 1970, durante a reforma administrativa do governo militar. Foi quando houve aí uma reestruturação do Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Pois é, até hoje o IPHAN continua então atuando no país todo, garantindo que a nossa história seja mantida viva para as próximas gerações. Isso. Bom, pessoal, agora vamos para mais um intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ter aqui também no nosso programa a sessão pipoca com dica de filme trazida pela Dani Rivas. Opa, que beleza! Então agora vamos apreciar mais um pouco. A gente falou tanto aí, ó, do jongo, mais jongo por aqui no Conexão Cultura. Jongo, mistura da raça. Olha, eu sou africano, mas nasci foi no Brasil. Me criei lá na senzala, onde todos pretos viu. Minha gente, eu sou o jongo.
Conexão Cultura tá de volta. E aí? Tá em dúvida? Você, Ti? Tá em dúvida sobre qual filme assistir esse fim de semana? Se tiver em dúvida, vai matar essa dúvida agora. Bora pro Sessão Pipoca aqui no programa. E a dica é daquelas perguntas clássicas que a gente faz enquanto tá assistindo um filme de suspense. Quem é o assassino? Meu Deus. Entre Facas e Segredos. É um filme protagonizado pelo Daniel Craig de 007, que é contratado ali no filme, na história, para descobrir o que há por trás da morte de um escritor muito famoso. E esse é mais um mistério típico dos livros da Agatha Christie. Então, conta mais pra gente, Dani Rivas. Oi, gente, já sabem, né? Se tô por aqui nesse cenário é porque temos Sessão Pipoca em cena e minha dica da vez é um suspense / diversão muito bom, Entre Facas e Segredos. Esse filme tem como ponto de partida a morte de um escritor milionário, o Harlan. Ele é encontrado morto pela empregada dentro de sua própria casa. E aí logo começam as especulações sobre um possível assassinato e o detetive Blank suspeita de alguém da própria família ou da enfermeira. I'm Detective Lieutenant Elliot, and this is Trooper Wagner. We just want to ask a few questions. We understand the night of his demise, the family have gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it, by the way? The party? Pre my dad's death? Oh, it was great. É um longa indiretamente ali inspirado nas obras da Agatha Christie, escritora que ficou eternizada nesse gênero de crimes e mistérios. O diretor deste filme, o Rian Johnson, é muito fã da escritora. Ladies and gentlemen, I would like to request that you all stay until the investigation is completed. What? Can we ask why? Has something changed? No. No, it hasn't changed, or no, we can't ask. I'm gonna live till I die. You think one of his family Walls. killed him? Is that what you're suggesting? Then I cry. I'm gonna take the You all love twisting the knife into one another. Entre Facas e Segredos tem situações inusitadas e muito bom humor. E aborda temas sociais por trás dessa trama toda investigativa, como extremismos ideológicos e o preconceito contra imigrantes lá nos Estados Unidos. Inclusive a Marta, que é a enfermeira da vítima dessa história do escritor, ela é paraguaia nesse filme. O longa é muito bom, com destaque para a atriz Ana de Armas, que é uma atriz cubana que eu gosto bastante, o Chris Evans, a Toni Collette. Gente, assistam, é muito legal, muito divertido, é uma boa história, roteiro amarradinho também. E semana que vem eu tô de volta com mais dicas no Sessão Pipoca. Até mais! Muito boa dica, Dani. Ótima história. E a história maravilhosa que a gente está tendo aqui hoje no Conexão Cultura é do grupo Jongo Mistura da Raça, Mistura de Raça, que está aqui com a gente, contando um pouquinho os integrantes, a Márcia e o mestre Laudeni. Pois e é. a gente está falando no bloco anterior, né, sobre o ponto de cultura que vocês têm aqui em São José, né, maravilhoso. Queria que você contasse, Laudeni, o que esse ponto de cultura oferece, além de mostrar o jongo, né, de enraizar essa cultura na nossa cidade também. O que vocês oferecem lá? Então, eu vou falar aqui, mas a Márcia mais ela tá nessa atividade, né? Então, a gente tem essa preocupação, como ela falou, a gente tá levando as atividades para as crianças. Nós temos lá, tem o jongo, tem capoeira, tem balé, temos também o jazz, né, Márcia? E mais o quê? Pode completar, pode completar. Então, é um projeto, como eu disse, que a gente quer trazer as crianças para perto da gente, Sim. né? E além dessas atividades todas lá, a gente recebe outros coletivos lá com outras atividades, palestras que utilizam o nosso espaço também para
para levar essas atividades para a comunidade. E as pessoas que tiverem interesse, que quiserem se aproximar, tô perguntando porque o nosso tempo tá assim na beirinha. Como é que faz para encontrar vocês? Qual que é o caminho para chegar? Estamos lá no Instagram, @Jongo Mistura da Raça. Legal. E pode mandar um direct lá, que a gente está sempre respondendo. E lá tem os nossos contatos também. Excelente. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, por trazerem o jongo aqui para o Conexão Cultura e, para além disso, né, por trazerem para São José dos Campos, para nossa gente, por espalhar isso aí para as pessoas lá do Animárcia. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigada. Vida longa aí para o espaço, viu, para vocês. Obrigado. De bom. Obrigada. E você aí, ó, obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Tem mais no próximo, tá bom? A gente vai estar esperando você. É isso mesmo, ó. A gente encerra com mais imagens do grupo Jongo Mistura da Raça. Tchau. Oi, com tanto pau no mato, ai, Embaúbe é coroné. Ai, Embaúbe é coroné. Com tanto pau no mato, ai, Embaúbe é coroné.